baseado na história da igreja. Eu queria pedir a você alguns momentos para entender o significado da história da igreja. E não somente o significado, entendermos também o valor do conhecimento da história da igreja. Uma igreja sem história não é uma igreja. A igreja precisa entender, compreender. Eu diria ainda mais, é tão quanto importante o conhecimento da Bíblia, tão quanto o conhecimento da história da igreja. Se você não conhece a história da igreja, você não tem conhecimento algum da realidade, da vida, do que passou os nossos irmãos, os motivos pelos quais eles entregaram as suas vidas pelo Santo Evangelho. Amigos e irmãos, queira, por favor, me acompanhar por alguns minutos nessa história, nessa trajetória que é muito importante para nós. Algo importante, tão quanto a leitura bíblica, que não será dispensada a leitura bíblica, é a história da igreja. Quando todos os nossos líderes, quando os nossos pastores, pregadores do Evangelho, compreenderem o significado da história da igreja, então nós teremos menos pastores, pregadores do Evangelho gananciosos. Por que eu não li na Bíblia Sagrada, nem na história da igreja? Não estou falando da história moderna, nem da história antiga. Estou falando da história da igreja, a veracidade da história da igreja. Nenhum dos nossos pais na fé, usando de ganância, tirando das ovelhas a sua lã e até bebendo sangue, como é hoje por aí. Hoje a gente vê pregadores do Evangelho que só vão pregar o Evangelho se alguém pagar para eles. Gente, isso é tão tenebroso que arrepia, nos dá nojo. Um pregador do Evangelho, conhecedor do Evangelho, pregar o Evangelho por dinheiro. Que é isto, meus queridos? Que é isto, meus irmãos? Mas vamos ler na Bíblia Sagrada, quando Paulo, o apóstolo, diz a seguinte frase: Irmãos, eu não busco o que é vosso, não, senhores, mas eu estou buscando vocês para entregar a Cristo como uma noiva, uma virgem. É isso que tem que ser a pregação do Evangelho. Pregar o Evangelho não deve ser buscar os ricos ou aqueles que doam mais. Pregar o Evangelho é levar as verdades e a mudança de vida do homem, uma entrega total do ser humano a Cristo, sem nenhum resultado ou sem nenhuma interesse naquilo que eles possuem ou têm. Amigos e irmãos, se os pregadores e os pastores dos nossos dias conhecessem a história da igreja, teríamos menos heresias. Teríamos menos heresias nos nossos púlpitos, nos nossos seminários e nas nossas escolas bíblicas, né? Porque muita gente prega tudo menos a palavra de Deus. Se inventa, cria, coisas tenebrosas para se falar a verdade e não é o Evangelho. Cristo, ele é o centro da Bíblia. A Bíblia contém a história de Cristo. A igreja existe para contar a história de Cristo. A história da igreja é uma continuidade, uma continuação da história de Cristo.
E o que é que significa conceito de história? O que é? Vamos trazer de uma maneira linear a história ou o conceito de história. A palavra história vem do vocábulo grego história e no latim historia, que, segundo o dicionário Aurélio, significa narração dos fatos notáveis ocorridos na vida dos povos em particular e na vida da humanidade em geral. Pode-se dizer também que a história é um conjunto de conhecimentos adquiridos através da tradição por meio de documentos relativamente ou relativo à evolução do passado da humanidade. O termo história pode ser definido também como sendo ciência, método que permite adquirir e transmitir conhecimento a um povo, a uma sociedade. A história é tão importante como as leituras bíblicas diárias. Se você não tem conhecimento da história da igreja, você está propício a cair na condenação, na ganância, na usura. Você está propício a se deixar levar pelas heresias deste mundo. O historiador procura sempre a resposta para as questões do que, quem, quando ou aonde. Podemos ainda afirmar que a história é uma reconstrução subjetiva do passado, do passado e também do presente. Faz parte do passado, mas ensina o presente. É o relevo interpretado da origem, do progresso, do impacto do cristianismo sobre a sociedade humana, baseada em dados organizados e reunidos pelo método científico a partir das fontes arqueológicas e documentárias. Saiba de uma coisa: uma igreja sem conhecimento da história é uma igreja jogada no meio do nada, que não reflete nada e que não valoriza a si próprio. Há que a igreja, de uma maneira em geral, conhecesse a sua história. A importância da história da igreja nos nossos dias, na nossa sociedade. Bem, a história da igreja tem uma grande importância no cristianismo presente, ou no presente século, pois ela nos faz saber sobre os atos e atitudes ocorridos na vida daqueles que deram os primeiros passos na zona nova da fé. É através da história que podemos compreender o valor da grande herança. Nós só podemos valorizar a nossa igreja quando encontramos as respostas do que viveram os nossos irmãos no passado. Por que será que quando Pedro estava para morrer em Roma, ou no momento da sua morte, ele preferiu morrer de cabeça para baixo, ser crucificado, em vez de morrer como Cristo? Ele não se achava digno, segundo a história, de morrer semelhante ao Cristo morreu. Ele disse: eu não sou digno de morrer como morreu meu mestre. Por isso, se vocês quiserem me crucificar, que me crucifiquem de cabeça para baixo, disse o herói, o apóstolo Pedro. E assim lhe foi permitido. E assim morreu o apóstolo, crucificado
de cabeça para baixo. Hoje em dia, as pessoas dizem o contrário. Essa é minha igreja, eu sou o dono da igreja. E se esquecem até quem verdadeiramente é o fundamento da igreja ou o fundador da igreja, que é o próprio Cristo. Glória ao nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É através da história que podemos compreender o valor da grande herança que nos foi legado pelos nossos antepassados, que nos serve de inspiração para continuarmos o mesmo ou o nosso ideal. A história da igreja nos ajuda a compreender melhor o presente através das grandes lições do passado, pois a história da igreja também oferece edificação, inspiração, entusiasmo e nos estimula a uma vida espiritual elevada. Imagine você saber o que Pedro fez quando ainda estava aqui, a estar preso para morrer no dia seguinte. Ele dormia tranquilamente, como que nada tivesse acontecendo. Herodes já havia cortado a cabeça de Tiago e agora queria entregar de brinde a cabeça de Pedro antes das festas. Vou matar, ou depois das festas, melhor dizendo. Vou deixar Pedro preso, que assim que terminar a festa, eu mato Pedro, eu arranco o pescoço dele. E a Bíblia diz que tarde da noite, desce um anjo de Deus na prisão onde estava Pedro e lhe dá a seguinte frase: Pedro, desperta, levanta, Pedro, pegue a sua capa, oh aleluia, e me acompanhe, me segue. E diz a Bíblia faz questão de revelar esse tão extraordinário milagre quando ela diz: passou o primeiro portão, passou o segundo portão, e por fim, o último, a porta que dava para a rua, e o anjo se despede a Pedro dizendo: segue, vai para a casa de Maria, e agora eu já me vou. Pedro ainda pensava que estava sonhando, mas com a sua capa em mãos, chega na casa da irmã Maria, e os irmãos estavam orando, e a oração dos irmãos era esta: Senhor, liberta Pedro. Senhor, liberta Pedro. E Pedro, escutando ali na porta, na casa da irmã Maria, a porteira Rode, aquela menina, escuta o chamado de Pedro naquela porta e volta correndo para dentro de casa e diz: irmãos, Pedro está aí fora. Alguém não acreditou porque era muito que impossível que Herodes mandasse na madrugada e soltar a um Zé Ninguém alguém tão insignificante como era Pedro. Mas eles não sabiam que quem havia ido soltar a Pedro era o próprio Jesus. O próprio Deus tinha ido soltar a Pedro. E Pedro insiste na porta dizendo: abre, abre, sou eu mesmo, Pedro. Estou aqui, irmãos, abre para mim, por favor. E Rode abre a porta e Pedro entra em aquele pânico, o chororô dos irmãos, vendo o grande milagre. Pedro disse: calme, se acalme, que eu quero contar a vocês como o Senhor me tirou da prisão das mãos de Herodes. E Pedro conta a história. Estava dormindo e um anjo me tocou e disse: Pedro, pegue a sua capa, Pedro, pegue a sua capa e me segue. E milagrosamente o anjo ia chegando próximo do portão e os portões iam se abrindo, um a um, e abriu-se os 3 portões da cadeia em que eu estava preso. E agora aqui estou, livre pela mão de Deus. Aleluia! Glorificado é o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Amigos e irmãos,
Se valorizássemos a história da igreja, conheceríamos melhor e mais o valor do cristianismo. Cristianismo não é filosofia. Cristianismo não é uma mera religião pré-inventada por alguém. Cristianismo é, sem dúvida, uma religação do homem com Deus, de um homem caído, levantado por Deus. Deus religou a humanidade a si por meio de seu Filho Jesus Cristo. Glórias ao nome do Senhor Jesus. A história da igreja também oferece edificação, inspiração, entusiasmo e estímulo na vida espiritual e mais elevada. O apóstolo Paulo cria que o conhecimento do passado ajudava na vida cristã. Veja em Romanos 15:4. Aquele que estuda a história da igreja nunca se isola em uma determinada igreja local ou religião meramente instituída pelos homens. Se alguém conhece a história da igreja, sabe o valor que tem a história da igreja e a igreja de Cristo. A igreja de Cristo não se baseia em um templo, a igreja de Cristo não se baseia em um local ou em uma placa denominacional. A igreja de Cristo é muito mais que isto, é a igreja do Senhor de uma maneira universal. Aonde tiver um crente, ali está a igreja de Cristo. Aonde estiverem 2 ou 3 de vocês reunidos em meu nome, aí eu estou convosco. Esta é a igreja de Cristo. No primeiro século, os irmãos não tinham esta primazia por um único ambiente para se congregar. Não, senhores. No primeiro século, os irmãos, eles valorizavam a Cristo e a sua fé. Eles pregavam e viviam o que pregavam. Todos tinham tudo em comum. E ninguém usava dizer isso aqui é meu, isso é meu. Não, tudo era de todos. Com isto, agradava a Deus, porque o amor de Deus estava derramado nos corações dos irmãos. Quem conhece a igreja de Cristo, a história da igreja de Cristo, jamais se isola e diz essa maldita frase: só é salvo na igreja tal. Só vai para o céu quem for da igreja Y. Ah, não. Quem conhece a história da igreja sabe que só está salvo aqueles que servem a Deus em espírito e em verdade, em qualquer denominação que ele estiver. Glória a Deus. Glória ao nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É impossível entender as condições atuais da cristandade a não ser à luz da história. Você não consegue. Ninguém jamais conhecerá ou conheceria a história dos irmãos sem conhecer a história da igreja. A falta de entendimento da história é mais generalizada do que a falta de entendimento da Bíblia Sagrada. De uma maneira em geral, muita gente até conhece a Bíblia, mas não conhece a história da igreja. Por isso se faz necessário, amados e queridos irmãos, uma reflexão sobre a história da igreja. Lhe convido, nesses poucos minutos, a vir a história da igreja nos ajudar a compreender tudo o que os nossos irmãos passaram e viveram nos seus dias. Vamos falar um pouquinho sobre o período histórico de uma maneira universal.
A história universal é comumente dividida em 3 períodos. 3 períodos se divide a história universal. A saber, a antiga, ou o Egito, a Síria, Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma. Ali estava o mundinho da história antiga, ou da antiguidade. A história medieval, ela vai ou inicia-se da queda de Roma à descoberta da América. Então já tem outros mundos, né? Já tem outras aspirações. Quando Roma cai, se descobre a América. E eu estou falando da América de uma maneira em geral. A história moderna, ela vai do século XV até os dias de hoje. Do século 1500 a hoje, nos dias atuais. A história da igreja, amados e queridos irmãos, também é comumente dividida em 3 períodos distintos. Primeiro, a antiga história da igreja vai do primeiro século, que seria 30 de Cristo, né, de quando o primeiro século em que Cristo andou no mundo, até 590 depois de Cristo. É necessário dividir esses períodos para que a gente entenda o porquê das coisas. Seria do nascimento de Jesus até Gregório I, o Grande. Isso estamos falando do período antigo da história, que seria quase 600 anos 6 séculos, né, de histórias. Período medieval, estou falando da história da igreja, vai de 590 até 1517, com a Revolução ou com o período da Igreja Protestante, em que Lutero se manifesta contra todos os erros da Igreja Católica. Então, período medieval vai de 590 a 1517. Você consegue entender que esse período chamado surgimento da Reforma Protestante, ele nos trouxe grande liberdade de expressão religiosa. Porque antes, até a oração do Pai Nosso, que está na Bíblia, que o pai ensinava para o filho, ele era queimado vivo em uma fogueira ardente. E o filho era levado para um convento para se esquecer de tudo que o pai falou. As Bíblias foram recolhidas, queimadas a fogo, para que ninguém soubesse nada de Deus. Nós entendemos que aquele período pode também ser chamado como período escuro, ou negro, ou período tenebroso da história da igreja. 590 a 1517 foi um dos maiores períodos de sofrimento da igreja. Período moderno, nós podemos dizer que a era moderna, um dos períodos modernos, de 1517 até a presente era. Esse período, nós podemos dizer que é o período da reforma. Uma reforma que ela continua sendo reformada todos os dias. E só podemos reformar esses reformados se tivermos conhecimento da história. Sem o conhecimento da história da igreja, não temos como viver o verdadeiro evangelho. Também os grandes acontecimentos. Nós precisamos, na história da igreja, saber ou ter conhecimento dos grandes acontecimentos que existiu. Por exemplo, a Igreja Reformada, 1453 a 1648. Nesse período houve muitos reformadores,
Não foi só Lutero, não foi só Calvino, não foi só John Hus. Não, senhores. Foram muitos reformadores. Muitos morreram para que hoje nós tivéssemos a liberdade de expressão religiosa. Ainda hoje, o diabo usa homens de alta influência, de alta patente, para calar a religião, para destruir a fé cristã, para sufocar-nos. Mas a Bíblia disse, Jesus que disse, que as portas do inferno não prevaleceria contra a sua igreja. E eu acredito que todos esses rumores que o diabo usa não vai prevalecer contra a igreja de Cristo. A igreja moderna está aí, de 1648 até os momentos atuais. A preparação para o cristianismo da igreja cristã serve como pontos de divisórias. A cada um deles assinala-se o término de uma época e o início de outra. Queridos irmãos, entenda uma coisa. A igreja apostólica, ou a igreja administrada pelos apóstolos que viveram com Jesus, se dá do período 30, quando Cristo morreu e enviou o Espírito Santo desde Pentecoste, até o ano 100, quando morreu o último apóstolo, João, 98, depois de Cristo. Mas vale a pena conhecer essa história, qual eram as aptidões, os desejos dos apóstolos, o que pregava os apóstolos, qual era a doutrina dos apóstolos, para que não venhamos a errar. Eu não conhecia, eu não li na história apostólica e eu não li na Bíblia Sagrada os apóstolos acumulando grandes riquezas ou fortunas para si. Eu não li isto. Você já leu? Eu não li Pedro e Paulo disputando quem ia ter a melhor carruagem. Hoje o melhor helicóptero, o melhor avião, né, uma aeronave moderna. Eu não li na Bíblia Sagrada, os apóstolos do Senhor Jesus Cristo disputando quantidade que ia arrecadar aquele culto, com fiscais atrás dos dirigentes das igrejas. Eu não li isto. Os apóstolos colocando fiscais para saber qual foi a arrecadação do mês do culto e mandando levar o dinheiro para eles comprarem fazendas, aeronaves, embarcações e etc. Eu nunca li isso na Bíblia. E eu acredito, a gente se acha que está perdido, mas eu acredito que se os nossos pastores hoje conhecessem a história da igreja, teríamos menos ganância, teríamos menos corrupção dentro da igreja, nós teríamos muito mais amor, santidade e verdades nas nossas igrejas. Mas eu quero trazer também o que chamamos de preparação para o cristianismo. A história dos cristãos serve como pontos de divisão. A cada um nos assinala uma época e o início de outra época. Veja os períodos. Períodos estes em que, glória ao nome do Senhor Jesus Cristo, de 30 a 100 anos é a história ou a era apostólica.
A igreja perseguida. Olha, a igreja foi perseguida, só para um ponto, desde que ela nasceu, que ela foi perseguida. Mas a maior densidade de perseguição é que vai de 100, quando morre o último apóstolo, até 313 anos, com aquele acordo de Constantino. Constantino, ele fez um acordo. Por um lado, eu entendo que foi muito bom para trazer a liberdade de servir a Deus em um templo. Por quê? Do dia que a igreja nasceu, em Pentecoste, no cenáculo, o cenáculo poderia dizer que é a sede da igreja de Cristo, da fundação da igreja de Cristo. No cenáculo, onde os apóstolos estavam orando e veio o Espírito Santo, chamamos de dia de Pentecoste. Dia de Pentecoste. 40 dias da morte de Cristo ao dia de Pentecoste. 10 dias do momento que Cristo subiu aos céus, na ascensão. Quando Cristo subiu aos céus, e os anjos se colocaram um à direita, outro à esquerda, e deu uma palavra de interrogação aos apóstolos, dizendo: varões, homens de Deus, o porquê que vocês estão olhando para Jesus subindo aos céus? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir agora para os céus, da mesma forma que ele subiu, ele vai descer. Então não fiquem aí temerosos, com medos, preocupados, disse o anjo aos apóstolos. Então, 10 dias, daquele momento que Jesus subiu para os céus, para a glória, 10 dias, até o dia de Pentecoste, onde foi fundada a igreja de Cristo, literalmente eu diria, porque quando Pedro traz aquele sermão, que ele ganha quase 5.000 almas, naquela mensagem dele ali, que tinha gente de todos os lugares do mundo, ali naquela cidade, que era uma festa de Pentecostes, quando Pedro prega aquele sermão, foi muita gente que se converteram. A saber, diz a Bíblia diz que 3.000 almas, 3.000 almas se batizaram. Ali sim, foi uma pregação do Espírito Santo. Mas vamos para frente, vamos seguir nossos passos. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Uma das coisas que torna o estudo da história da igreja cristã uma inspiração é que o estudo nos convence de que Deus está realmente operando a salvação do gênero humano em um mundo em que vivemos. É aquilo que eu falei. Se lêssemos a história da igreja ou nos atêssemos, nos apegássemos aos pontos, nós viríamos a operação de Deus de uma maneira extraordinária na salvação da humanidade. Pois diz a Bíblia que Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao conhecimento e tenham conhecimento de Deus. Em parte alguma verificou-se esta operação divina, mas claramente do que na maneira extraordinária e maravilhosa como foi o mundo antigo, preparado para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele veio na plenitude dos tempos, disse Paulo aos Gálatas 4:4, quando todas as coisas tinham sido dispostas de tal modo pela mão do Pai, que a vinda do seu Filho Jesus Cristo, em pleno êxito, podemos compreender melhor esta preparação do mundo para o advento do cristianismo. Deus fez uma preparação no mundo, desde a história de Daniel, dos reinos. Deus preparou todas as coisas, mas o Cristo veio, e aí está o Salvador do mundo. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo.
considerando primeiramente a contribuição dos grandes povos, os romanos, os gregos, os judeus. Cada um desses povos tiveram a sua contribuição. Romanos, gregos e judeus, cada um teve a sua contribuição. Você quer ver uma coisa como é importante? Os judeus nos presentearam com o Velho Testamento ao cristianismo. Nós recebemos o Antigo Testamento, que é a base da religião, principalmente o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Ele é a base. Sem o Pentateuco não teríamos o alicerce da nossa fé. Ele é o alicerce. Toda a Bíblia está baseada no livro do Pentateuco, nos 5 primeiros livros que Deus inspirou a Moisés, que Deus deu para Moisés. Vamos para frente. Cada um, no seu tempo, pelas providências divinas, criou as condições da sociedade em que o cristianismo apareceu, realizando as suas próprias conquistas. Glórias ao nome de nosso Senhor Jesus Cristo, glórias a Deus. A Igreja Apostólica, amados e queridos irmãos, quem é o fundador da Igreja Apostólica? Da Igreja de uma maneira geral. O fundador da Igreja Apostólica não é os apóstolos, não. O fundador da Igreja Apostólica é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o fundador da igreja. Sem ele não haveria igreja. Não, senhores. Sem Jesus não haveria igreja. Eu me lembro que em algumas religiões, eu já participei de algumas religiões, de algumas igrejas assim, né? Uns cultos, que eu escutava o pastor dizer assim: eu sou o fundador desta igreja. Eu ficava com pena dele, ficava com dó dele. Ele não sabe o que é fundador da igreja. Se um homem fundasse a igreja não passaria de uma seita. Mas quando o Senhor Jesus Cristo disse para Pedro: e eu te digo que sobre esta pedra, está falando dele, de Jesus, eu edificarei a minha igreja. Tu és Pedro, sedimentos de pedra, pequenos pedaços de pedra, sedimentos. Mas sobre esta pedra, Cristo falando dele próprio, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Então, meus amigos e meus irmãos, é interessante por demais que nós tenhamos o conhecimento da história da igreja. Está cheio de pastores que abrem igreja e nunca leu nem a Bíblia inteira, nem o livro de Atos, quanto mais a história da igreja. E é por isso que nós queremos, você vê, nós não cobramos absolutamente nada em curso de teologia, ensinamentos. Nosso seminário CETEPOM, Seminário de Educação Teológica para Obreiros e Membros, é gratuitamente. A única coisa é que se alguém quiser, a gente tem que cobrar os materiais, porque isso tem um custo, né? Tem um custo. A gente não temos ainda condição de doar para todo mundo materiais gratuitos para todo mundo. Mas a palavra de Deus é liberadamente gratuita. Você não precisa pagar nada por curso de teologia. Tem gente que cobra horrores. Eu fiquei sabendo de uma entidade aqui que cobrava R$600 em um curso básico mensal e médio em teologia. A mensalidade. Eu fiquei horrorizado. Como é que pode? Nem quem sentasse Gabriel, o mensageiro celestial, para dessa aula podia ser tão cara. Não? E esse queria de graça, porque a Bíblia diz que de graça recebeste e de graça dai. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Glória, glória a Deus.
Glórias a Deus, glória ao nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Continuando aqui nossa aula, glória a Deus, glória ao Senhor. Quando foi o início da fundação da igreja? Lógico, no dia de Pentecoste é que nós estudamos ou entendemos que ali começou a igreja propriamente dito, porque Cristo já não estava mais fisicamente na terra. Então, nós podemos ter uma referência de uma data de inauguração no dia de Pentecostes. Num certo sentido, a igreja cristã, a igreja de Cristo, ela nasceu no momento que o Senhor Jesus Cristo chamou os primeiros apóstolos. Nós podíamos dizer que quando Cristo começa a juntar os apóstolos, juntou os 12, depois veio os discípulos, que completaram 70 discípulos, ali está o início da fundação da igreja. Mas, de uma outra forma, podemos citar, podemos descrever, acreditar que a igreja foi fundada no dia de Pentecostes. Porque aí o Senhor já tinha ido para os céus, o Espírito Santo que veio sobre os apóstolos, que na pregação de Pedro, 3.000 almas de uma só vez aceitaram Jesus, foram batizados, rendia, e diz a Bíblia que a cada dia rendia-se mais os cristãos na igreja do Senhor. Glória ao nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aonde foi a localização da fundação da igreja? Nós poderíamos dizer, sem medo de errar, foi na cidade de Jerusalém. Na cidade de Jerusalém é a sede da fundação da igreja apostólica. E especificamente, vocês podem ver em Atos 1:8, nos primeiros anos da sua história, as atividades da igreja limitaram-se a Jerusalém e arredores ali, cidades circunvizinhas de Jerusalém. A sede, de uma maneira em geral, da igreja era exatamente no cenáculo, aonde o Espírito Santo desceu. Ali nós podemos dizer que foi a sede da igreja do Senhor Jesus Cristo. Por que Jesus é o fundador? Porque ele disse: eu irei ao Pai, mas não vos deixarei sozinhos. Enviarei o Espírito Santo para que esteja com vocês e em vocês. E aí o Espírito Santo veio e os discípulos foram cheios do Espírito Santo e todos falavam em língua conforme o Espírito Santo impulsionava ou inspirava que falassem. Então a igreja do Senhor estava ali, no cenáculo, sendo inaugurada. E aí, continuando, meus amigos e meus amados irmãos, todos os membros da igreja pentecostal eram judeus, tanto quantos podemos perceber, nenhum dos seus membros, bem como nenhum dos integrantes da companhia apostólica, a princípio podia crer que os gentios fossem admitidos como membros da igreja, quanto muito admitiu que o mundo gentil, ou os povos que não eram judeus, se tornariam judeus, para depois aceitar a Cristo. Veja bem, a igreja de Cristo, no início, ela passou por alto crivo de discriminação, né? Quem eram os povos da igreja? Nós podíamos dizer os judeus, originalmente judeus, esses compunham a igreja, os gregos, filhos dos judeus, né? Os romanos, chamados de prosélitos e gentios, esses que aceitavam a fé, normalmente eles já aceitavam todas as dogmas judaicas, né, as leis judaicas. Só depois que veio os prosélitos, ou os gentios que aceitavam a Cristo, que houve uma assembleia em Jerusalém, e o apóstolo Pedro fez uma narração, uma mensagem dizendo que era para não mais impor aos gentios as dogmas judaicas, os costumes judeus, as pormenores que os judeus impunham que todo mundo usasse.
A circuncisão, né? Os judeus, eles queriam que todo mundo que se convertesse, todos, fosse circuncidado. Mas na reunião de Pedro em Jerusalém com os apóstolos, vocês podem ver que ele deixou claro que não mais era para colocar carga sobre os irmãos. Apenas eles deveriam se livrar de carne sufocada, que era comer sangue, de se prostituírem, porque todos os demais religiões tinham os deuses, se prostituiu e era sagrado se prostituir. Então Pedro já traz essa proibição 100%, não era mais para se prostituir, nem comer carne sufocada, se livrar da idolatria, porque a maioria daqueles povos tinha deuses para todos os lados. E o demais coisas, os irmãos estavam livre para servir a Deus. Então, num consenso apostólico da igreja do Senhor Jesus Cristo, ficou tratado em reuniões, assinado em ata, registrado na Bíblia, veja lá, que essa reunião surtiu efeito extraordinário, que não era mais para ficar com estas proibições medíocres. E ainda hoje tem pessoas aí, em igrejas, que você não pode comer carne de porco, que você não pode trabalhar de sábado, que você tem que circuncidar, que você tem que batizar pelos mortos, que você... Tá um monte de coisinha que não é bíblico. Mas nós conhecemos a história da igreja e sabemos que a salvação não vem daquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. A salvação, ela vem de Cristo Jesus. Foi o Senhor Jesus Cristo quem deu a vida dele na cruz do Calvário para salvar-nos dos nossos pecados. Acabou. Se tiver alguma igreja aí que o pastor fica pondo um monte de regra, tá lá uma regra sobre regra, 40, 50, 100 regras, 1.500 regras para ser salvo. Tá errado, queridos e amados irmãos. Tá muito errado. E aí eu vou falar um pouquinho sobre quem eram os judeus, pois essas eram 3 classes de pessoas que se dividiam na igreja primitiva. Judeus eram os hebreus, naturalmente, originalmente. Eram aqueles cujos os antepassados haviam habitado na Palestina durante várias gerações e eram ela a verdadeira raça pura ou israelita. Segundo, os judeus gregos, como eu havia dito, os eleitos. Estes eram descendentes de judeus na dispensação da perseguição que saíram pelo mundo, foram parar em várias partes do mundo, mas eles continuavam sendo a igreja e também os eleitos. Isto é, judeus cujo lar ou cujos antepassados estavam nas terras estrangeiras. Muitos desses judeus haviam se estabelecido em Jerusalém e na Judéia. E por último, os prosélitos, que eram pessoas não descendentes de judeus, também aceitando a fé e vivendo o verdadeiro evangelho, as ordenanças apostólicas, eram conhecidos como cristãos. Em primeiro passo, eles ainda estavam se circuncidando, deixando de circuncidar e vivendo todas as regras judias, né? Porém, no momento em que há o consenso na reunião em Jerusalém, tanto judeus como grego, como prosélitos, como todos os que participavam da comunidade judaica, deixam ou abandonam aquelas práticas das leis pormenores judaicas e passaram a servir a Cristo em espírito e em verdade. E eu fico com esta opinião. Servir a Deus não é para colocar um jugo na cabeça dos outros aí, dizendo que está servindo a Deus. Servir a Deus é liberdade. Cristão tem liberdade de se expressar, de amar, de servir a Deus, de estudar,
Tem religiões por aí, tenho que falar baixo para os vizinhos não escutar, que os pastores proíbem até você fazer uma faculdade, até você estudar teologia, porque eles sabem que se você estudar, você abandona as burrices deles, aquelas mediocrices deles. Por isso que eles não querem que você estude. Se você estudar a palavra de Deus juntamente com a história da igreja, você abandona eles. Você entende o que eu estou dizendo? Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos e meus amados irmãos, a nossa aula está chegando nos momentos finais. Gostaria de falar muito mais, mas não dá mais tempo. Vou só me resumir sobre as contribuições dos gregos. Os gregos contribuíram muito, mas muito, com a nossa fé, com a nossa história cristã. Ao surgir o cristianismo, os povos que habitavam nas regiões mediterrâneas tinham sido profundamente influenciados pelo espírito do povo grego. Colônias gregas, algumas das quais, com centenas de anos, foram amplamente disseminadas ao longo das costas do mar Mediterrâneo. Com seu comércio, os gregos foram todas as partes do império. A influência espalhou-se e foi mais acentuada nas cidades e países que se constituíram os mais importantes centros do mundo de então. Então, as carruagens, a comercialização dos gregos, a sua literatura, tudo isso ajudou na divulgação do Evangelho. Interessante, interessantíssimo. Os gregos romanos, os judeus, eles tiveram o seu papel, a sua importância na divulgação do Evangelho. Isso é bom, isso é ótimo, queridos. Sabe por quê? Porque cada um Deus usou de uma maneira especial. Os gregos na sabedoria. Os judeus na palavra, no Pentateuco, na literatura religiosa que eles tinham, para trazer o conhecimento de Deus. E os romanos, Deus usou também com a sua forma, das suas carruagens. Então, queridos, Roma, ela era o centro, politicamente falando, que mandava ou comandava o mundo inteiro. E com isso, Deus prepara os apóstolos, os nossos irmãos, e foram para Roma. E de lá, ele distribuía missionários por todas as partes. Glórias ao nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero deixar para vocês, para a nossa próxima aula, sobre o incentivo da filosofia grega. Então, na próxima aula, domingo que vem, se Deus quiser, nós teremos as filosofias gregas, a língua universal, as contribuições dos judeus, e enfim, tantas outras coisas boas da história da igreja que nós teremos para domingo que vem, se Deus quiser e Jesus não voltar. Deus abençoe em nome de Jesus. Pai eterno, abençoe os meus irmãos, os meus amigos e a todos os que nos acompanham, Senhor, pelas lives, que nos acompanham, Senhor, todos sejam abençoados em nome de Jesus. Amém.